Em uma partida pelas oitavas de final da Liga Nacional de Handebol Feminina, a atleta maranhense Gilvana Nogueira foi vítima de racismo. O jogo entre Blumenau de Santa Catarina e o Unip de São Bernardo ocorreu no dia 27 de outubro. Partiram de um torcedor do time adversário. O agressor chegou a xingar a atleta de Vaca Preta e que ela deveria voltar para a senzala. Desde então, Gilvana tem recebido inúmeras demonstrações de apoio de familiares, amigos, colegas, professores e da diretora da escola onde estudou em São Luís. Quero que ela tenha certeza de que nós estamos aqui para defender e que ela busque o direito dela diante da justiça e que as pessoas que causaram esse problema em Gilvana que sejam punidos. Na escola onde Gilvana conseguiu despontar no handebol, essa camisa, uma das primeiras que ela usou em uma partida nacional, é exibida com orgulho. O treinador que acompanhou a atleta nos últimos anos em que permaneceu no estado, conta que depois do ocorrido, conversou com Gilvana por telefone e que ela, nos primeiros dias, chegou a se abater. Ela chorou, algumas meninas conversaram bastante com ela, que ela tinha que superar. E isso já tinha acontecido em competições passadas, lá em Blumenau. Então, o que aconteceu? Ela teve a coragem de registrar o BO. Isso ela teve a coragem para que isso não volte a acontecer. E que em próximos eventos, essa situação que aconteceu possa não acontecer mais. Por cerca de 2 anos, a Gilvana também treinou nessa quadra que fica no Colégio Barbosa de Godóis, no bairro do Monte Castelo. Assim como esses jogadores, ela um dia sonhou também se tornar uma atleta profissional e dar muito orgulho aos torcedores maranhenses. Muitos desses jovens, como a Emanuele, de 12 anos, veem na Gilvana uma inspiração para seguirem no handebol. A gente se inspira nela, vai me treinando e, como pode ver, não é só eu, como todos aqui. Só de ver que ela já treinou aqui também, aí ela é uma inspiração pra gente. Por meio de nota, a Confederação Brasileira de Handebol informa que repudia todo e qualquer ato de racismo e que levará ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, para as devidas providências cabíveis dentro do que rege as leis esportivas. Seja de cor, de raça, de sexo, de opção política, e as pessoas têm que respeitar os outros pelas suas opções e que as pessoas não podem ser medidas pela cor da pele. Olha, a gente fala racismo, mas eu vou já explicar para vocês como é que a lei classifica racismo e injúria racial. Primeiro eu quero dizer que a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, SEDEL, também manifestou profunda indignação com o ataque racista sofrido pela atleta de handebol. Repudiou, abre aspas, qualquer tipo de atitude que vá contra o ser humano, independente de gênero, raça ou opção sexual, fecha aspas. E garantiu que o esporte é uma ferramenta inclusiva. A Secretaria também se solidarizou com a atleta, bem como todos que têm sofrido algum tipo de constrangimento e discriminação. Veja só. Para poder a gente seguir adiante com o assunto, e aqui cabe inclusive um debate acerca de como a lei classifica injúria racial e racismo. A diferença entre a injúria racial e o racismo está no direcionamento da ação. Na injúria, a ofensa é referida diretamente a um indivíduo de cor ou etnia diferente. No racismo, a ação discriminatória se aplica a todo o grupo social, como, por exemplo, impedir negros de ter acesso a determinado local. Conseguiu compreender? Pois é. E essa denúncia de racismo, ela acontece no ano em que é celebrado os 130 anos da abolição da escravatura e próximo ao mês da consciência negra. Nós convidamos para conversar sobre esse assunto aqui conosco o antropólogo Carlos Benedito Rodrigues. Vem para cá, Carlos, vamos conversar a respeito desse assunto. E eu já quero começar contigo já nessa história. Seja bem-vindo. Obrigado. Nessa história dessa diferença que legalmente existe. E a gente fala racismo aqui porque se convencionou que todo ato contra a pessoa de determinada cor é racismo. Sim. Mas a lei, por exemplo, classificaria isso como injúria racial, porque é uma ofensa proferida contra apenas um elemento, uma pessoa, um cidadão. Sim.
O que você acha disso? É difícil caracterizar situações como essa do ponto de vista individual, porque todo ato de discriminação que se abate sobre uma pessoa negra abate sobre toda uma coletividade. É interessante, o Brasil é fruto de um processo de colonização, né? Um processo colonialista europeu, etc. Então todos os nossos valores, todas as nossas instituições, elas são moldadas a partir desses referenciais europeus. Nesse sentido, o negro não tem lugar de reconhecimento nesse processo histórico. Então, quando aparece uma situação do limite, ou seja, o que aconteceu ali no caso da Bruna, primeiro, né, é preciso a gente dizer, é mais um caso de racismo que acontece com uma pessoa negra no Brasil. Então isso mostra que o povo brasileiro ainda é muito racista. E isso aparece no momento do conflito. O que acontece ali? A garota estava se despontando como atleta, né? O seu time estava vencendo, ou seja, ela estava se despontando entre as demais jogadores. E aí qual é a maneira que a pessoa vai utilizar? Vai animalizar essa pessoa, vai não reconhecê-la como uma pessoa. Então essa é uma das formas do racismo brasileiro se expressar. E Carlos, e o que é pior? Eu não sei nem se é possível perguntar dessa forma, mas eu quero trazer 2 pontos. Não sei nem se é possível perguntar qual é pior. O racismo em si ou a negativa de que existe racismo no Brasil, por exemplo? Eu acho que o grande problema do Brasil é o não reconhecimento de que o Brasil é racista. Nós não problematizamos o racismo no nosso cotidiano e diariamente nós estamos sofrendo as situações de racismo, né? Em alguns momentos vem à tona, como nesse caso, né, foi evidenciado numa quadra de esporte, etc. Mas no cotidiano, em todos os lugares, várias situações de racismo acontece com as pessoas negras. Então, é preciso a gente debater sim sobre isso, é preciso a gente discutir essa questão, qual é o lugar social do negro na sociedade brasileira. Os dados das agências de pesquisa mostram que a população brasileira tem 54% de negros, ou seja, o Brasil é o maior país de população negra fora do continente africano. O único país que tem mais negro do que o Brasil é a Nigéria, que é um país africano. Mas socialmente nós não estamos ocupando esses lugares. Então isso é uma questão que precisa ser discutida, porque isso tem repercussões no processo de desenvolvimento do país, isso tem repercussões no processo de desemprego, isso tem repercussões no processo até da criminalidade, de uma série de situações, porque uma grande parcela dessa população está excluída do processo participativo por conta do racismo. Então é preciso debater essas questões, é preciso ampliar. Então, o que você sugeriria que a nossa sociedade precisa fazer, Carlos, exatamente para poder trazer isso como na escola, discutir isso na escola seria um caminho? Nós da militância do movimento social negro, as várias organizações brasileiras do movimento social negro, sempre acreditou que a educação seria um caminho. E realmente a educação é um caminho para isso. Mas é preciso perceber que também as instituições educacionais, elas são partes dessa estrutura onde o racismo institucional está presente. Então é preciso uma revolução na educação, é preciso trazer outros conhecimentos, é preciso buscar a história dos povos africanos, é preciso buscar a importância da presença africana na construção da cultura brasileira, do ponto de vista, não só do ponto de vista lúdico, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da recriação das oportunidades de trabalho que a população negra sempre teve no Brasil. Então, enquanto nós não atentamos para essas questões, ficamos vendo o negro só como naquele processo da inferiorização, a gente não tem como transformar essa realidade. E Carlos, a gente, vez por outra, a gente tem esse tipo de manifestação. Mas a maior parte do racismo, ele é enrustido. Ele é velado, ele está inclusive, acho até que nas próprias instituições. Mas o que leva uma pessoa a tomar coragem de expor dessa forma? Eu penso que hoje já não é nem mais tão velado assim. Acho que esse racismo se explicitou, especialmente a partir do momento que nós começamos a conquistar alguns espaços sociais. Porque enquanto você está preenchendo aqueles espaços, né, da desigualdade, da inferiorização, etc., do fracasso profissional, etc., que é o que foi destinado ao negro no Brasil, enquanto você está ocupando esse espaço, não incomoda ninguém. Mas quando você começa a se despontar, como nesse caso, foi o quê? Um destaque de uma pessoa dentro de uma equipe dentro de uma equipe esportiva. Quer dizer, a partir do momento que você se destaca, as pessoas não têm como te desqualificar de uma maneira, vamos dizer, normal, aí apela para uma
para as suas características, para coisas sobre as quais você não tem controle. Porque você não tem controle sobre a cor da pele. É uma característica do indivíduo, mas é por essa característica que as pessoas vão procurar te ofender. Aí Carlos, aí sai dessa história do velado, como você falou, que já nem é tanto assim, e o pior, não basta só desqualificar o ser humano em função da cor da sua pele, mas desqualificar também a luta contra isso. Ou seja, é mimimi. Exato. É mimimi, pô. E aí é como se você estivesse sendo vitimizado. Mas não é isso, não tem vitimização nisso. Nós sobrevivemos à escravidão e estamos aqui trabalhando, produzindo e construindo esse país também. Então, na verdade, uma rejeição, né, uma intolerância que não reconhece, não consegue conviver com a diferença, não consegue se perceber que a diferença é o que dá a dinâmica da transformação. Né? Eu te digo isso porque eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, cara, que tem gente, uma ou outra pessoa em casa agora, achando que esse papo aqui é exatamente isso. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, você tem uma ideia de como a coisa é profunda e tem gente que não consegue. É muito difícil trabalhar com essa questão. Não consegue enxergar, porque assim, não basta o fato do racismo, não basta o fato do preconceito, mas você não pode nem lutar contra isso, porque vão classificar o nosso papo aqui de vitimismo e de mimimi. Que denuncia, né, fosse o agressor, no caso. Né? E é interessante, porque a gente não vê, por essa lógica, né, e você não vê ninguém condenando os judeus pelo Holocausto, ou ninguém condenando os japoneses pela destruição de Hiroshima e Nagasaki. Mas se culpabilizam o negro pela escravidão. É como se nós tivéssemos inventado essa história. E se acha todo tipo de pretexto, me permita. Eu estava vendo essa semana alguma coisa relacionada a uma cidade lá no Rio Grande do Sul, predominantemente de colonos vindos da Itália e tal. E é interessante que até no próprio site da prefeitura é uma cidade chamada 13 de Maio. E olha só, em referência exatamente à data 13 de Maio. E no próprio site da prefeitura informa no histórico da cidade que os colonos lá eram terras de quilombolas, e olha só, o nome da cidade é 13 de Maio, pô. E os colonos expulsaram os negros das suas terras. E aí você vem falar de questão de, por exemplo, igualdade de oportunidades, quando os colonos que vieram para o Brasil para substituir a mão de obra escrava do negro, já vieram de forma diferente, porque eles, inclusive, quando chegaram no Brasil, foram ajudados pelo governo com terras e com dinheiro para poder desenvolver suas atividades. Enquanto isso, os negros eles foram expulsos de suas terras e foram para onde? Foram proibidos pela legislação de ter acesso à educação, de ter acesso ao trabalho, ou seja... É preciso ter esse conhecimento dessas coisas. Tem um processo histórico que foi construído para impedir o negro de ter acesso a esses espaços. Eu trago assim, eu trouxe um ponto aqui, porque o que faz as pessoas negarem isso é exatamente a ignorância no que diz respeito a estudar a história, a conhecer a história. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Não é verdade? Então, por isso eu disse, a educação é um dos caminhos, porque no processo educativo você pode mudar a concepção de crianças, né, brancas e negras, né, para compreender de uma forma diferente esse processo histórico brasileiro, mas é preciso mudar, antes de tudo, a mentalidade dos profissionais de educação. Que se nós não intervirmos na mudança dos currículos das licenciaturas, com uma educação mais inclusiva, voltada para a pluralidade, para o conhecimento, não só da Europa, da Ásia, mas do continente africano, que é a base de formação da história do Brasil, nós não vamos modificar isso, é muito difícil. Aí me permita, aqui só para continuar o nosso mimimi, como deve ter gente achando, só para você de casa ter uma ideia de como a coisa ela é tão enraizada, que a gente leva adiante algumas coisas, alguns comportamentos, Carlos, que a gente nem percebe que isso foi incutido de forma racista. Quer ver só? Vamos lá. Quando você fala assim, denegrir uma pessoa, algo ruim. Denegrir é tornar negro. É tornar negro. O vocabulário brasileiro é cheio dessas não é isso? Palavras então, depreciativas. E é preciso a gente chamar atenção. Não é mimimi, pô. É para você ver como é uma coisa histórica. E isso vai entrando na vida da gente de forma natural. Naturalizado no vocabulário. Pois é, né? Vai naturalizando isso. Como se fosse uma coisa normal. É aquela história de dizer, não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Sim. Mas você não convida para as festas da família. Você entendeu? Por exemplo. Assim, e se a gente não toma consciência disso, para a gente poder começar a mudar devagarinho e que as próximas gerações
consigam entender, é o tipo da coisa. Você não pode corrigir se você não admite que está errado. Tem que reconhecer. O problema que existe e é preciso ser discutido. Eu quero agradecer a presença aqui do Carlos Benedito Rodrigues, antropólogo. E muito bom papo. Volte quando quiser. Obrigado. Esse espaço vai estar aberto, vai esse mimimi. Eu acho que é importante. Eu acho que os meios de comunicação precisam trabalhar com essa questão. É importantíssimo. E se é mimimi, pode ajudar. Vamos fazer esse mimimi aqui no programa. Vamos fazer. Obrigado. Obrigado, Carlos. Um abraço, meu querido. Obrigado pelo papo aqui, tá bom? Certo.